nada vai me parar. Amém, irmãos? Glória a Deus, nada vai nos parar. Graça e paz. Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus por esse louvor abençoado. O louvor está preparando nossos corações, amém? Para recebermos a boa palavra. É a palavra de Deus que muda quadros, situações. Nós cremos no poder dessa palavra, por isso nós estamos de pé. E é uma palavra, como eu falei, que ela penetra, né, profundamente. Na oração eu estava orando isso. Profundamente os corações de cada um, que é a espada de dois gumes, que penetra profunda a alma e do espírito. Amém? E conhece intenções e desejos do coração. Irmãos, Deus sabe o que a igreja precisa. E a cada dia o Senhor quer nos fortificar mais, que sejamos mais alimentados dessa palavra. E que nós temos que entender algo aqui da parte do Senhor, que está em Gálatas capítulo 1. E que quero que os irmãos entendam que nós ministramos aqui, né, diz respeito à capacidade, eloquência não humana, amém? Não humana, mas baseada no poder de Deus. Quando nós pregamos a palavra aqui, irmãos, nós estamos direcionando a vocês para viver uma vida com Deus, baseada em princípios divinos, que é a palavra do Senhor. Porque é nela que nós encontramos saídas para nossas vidas. Existem pessoas que precisam ser libertas em alguma área da sua vida. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele quer libertar pessoas, Ele quer curar pessoas. Amém? E ali em Gálatas capítulo 1, no versículo... Gálatas 1, 8, no versículo 8, vamos por aí para estar todos juntos. Do 8 ao 12, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, que já vos tenho anunciado, quer dizer, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja sem crédito. Diz mais 20, não, do versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Versículo 12. Versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Assim Paulo falou. Eu quero que vocês curvem sua cabeça, eu vou estar orando. Pai, te damos graças nessa noite, louvamos o teu nome, te agradecemos os tamanhos feitos, Pai do Senhor, em nossas vidas, no nosso meio. Nós temos presenciado, Pai, temos visto em tua palavra, que grandes homens de Deus, Senhor, grandes homens do Senhor, eles foram, meu Pai, abençoadores, foram homens prósperos, em todas as áreas de suas vidas, foram protegidos pelo Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado também, Senhor. Damos graças também, Senhor, pelo ponto que cada dia nos concede, pelo dia passado, por esse novo dia, Pai, está se findando, para a glória do teu nome, e suplicamos, ó Pai, que na medida que esta palavra for ministrada, em nome de Jesus, vidas sejam libertas, em nome de Jesus, cadeias quebradas, todo espírito de discórdia, todo espírito, Pai, de tristeza, de dor, de sofrimento, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essas mentes, esses corações recebam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, como nós falamos aqui, nós vemos o que Paulo falou, e é interessante. E o que nós pregamos é baseado em princípios divinos, amém? E se eu digo, irmãos, vocês têm autoridade, amém? Isso não é para que você venha se vangloriar, não. É um poder delegado da parte de Deus para você. E eu quero falar sobre isso essa noite, sobre o poder delegado. Eu não estou dizendo que você vai ser um super-homem, agora eu posso. Não, irmãos, nós podemos todas as coisas na força que o Senhor nos dá. Amém? E é por esse motivo que também 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13,
1 Coríntios 2,13. Olha o que diz aí também, 1 Coríntios 2,13. É depois de Romanos, irmãos. Aqui essa Bíblia é meio novinha. E diz assim a palavra do Senhor: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito. Amém? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí ele diz: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. É por isso que ela automaticamente é anulada. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém, irmãos? E Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. Amém? É a palavra do Senhor. Então nós temos autoridade. E é interessante que o que nós entendemos é que em Atos capítulo 3, nós vimos essa palavra aqui também para dar introdução, falando que não é por força humana que nós vamos conseguir algo nessa vida, seja uma cura, uma libertação, mas pelo poder de Deus. Amém? É pelo poder de Deus e temos que reconhecer esse poder. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 11, olha o que Pedro fala. Ele diz: e pegando-se o coxo, a Pedro e a João, naquele momento que nós sabemos essa palavra, que Pedro e João foram ao templo, foi pregar ministrado aqui, eu não sei se foi quarta passada que eu falei algo, que eu vejo tanta coisa assim, que às vezes, e é interessante que Pedro e João foram à Porta Formosa, como nós sabemos, e a palavra diz que ele, quando chegaram naquele lugar, a hora nona, 3 horas da tarde, encontrou um coxo. Era um homem que estava ali, muitos anos daquela deficiência, e olhando para Jesus, fitando os olhos dele, esperando receber dele alguma coisa, porque todos nós também estamos necessitados sempre de alguma coisa, buscamos muito Deus por isso, e fitando os olhos de Pedro e João, porque esperando de receber dele algo, mas eu fico assim pensando, por que Pedro e João falam para ele? Por que Pedro falou, olhe para nós? A Bíblia diz que antes ele estava olhando para Jesus, esperando receber, para Pedro, esperando receber dele alguma coisa, e Pedro olha e diz, olhe para nós. E aí, fitando os olhos dele, aí Pedro falou, não temos prata, não temos ouro, mas o que tens eu te dou, levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. Ele falou do poder delegado que tinha nele, amém, irmãos? Ele não estava falando que era algo pessoal, ele estava dizendo um poder que estava nele, amém? Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E ele recebeu de quem aquilo que ele tem? Do que nós recebemos da parte de Deus. Nós não temos como dar algo que nós não temos, irmãos. Amém? Eu só dou aquilo que eu tenho. E se eu tenho vida com Deus, eu vou dar a vida de Deus. Amém? Se eu tenho comunhão com o Espírito, eu vou dar, sabe, aquilo que aquela pessoa precisa. E tu não vai haver enfermo, não vai haver problemas difíceis, porque eu sei que eu tenho uma capacidade que vem de Deus que está em mim. E essa capacidade é ousadia, é intrepidez, sabe, é aquilo que Jesus quer que você tenha. Diga amém, irmãos. Amém. E nós aceitamos Jesus, nós confessamos a Ele, e a palavra diz que existem pessoas que, infelizmente, não entendem aquilo que elas receberam do Senhor. Pedro e João não estavam entendendo tudo. Eles foram àquele lugar e houve um grande milagre ali, que lá na frente vocês vão ver, que foi notório e chamou a atenção de muitos, e houve muitos argumentos sobre aquilo. Sobre o poder delegado, algo que Deus estava capacitando e quer capacitar a igreja, para que a igreja olhe para dentro dela, dizendo: há maior que há em vós do que o que há no mundo. Amém, irmãos? E o Senhor quer fazer isso, Deus quer fazer algo novo. E aí aquele homem, quando recebeu aquela palavra de Pedro e João, ele automaticamente deu um pulo, saltou e glorificou a Deus.
E foram notórios aquilo ali, tudo que aconteceu. Era um poder delegado. Lá na frente, Pedro e João foram interrogados acerca de um milagre, porque chamou a atenção de muitos, porque ele falava da ressurreição. A ministração de Pedro e João era a ressurreição de Cristo. Então, escribas, fariseus e saduceus naquela época, eram os que não criam na ressurreição. E eles perseguiam a Pedro e João por obrar tamanho milagre, porque o que Jesus faz, o mundo não faz, não tem poder para fazer. Dinheiro não compra saúde. Como é que diz? É rápido, é só um passageiro, é um passageiro, não frasqueiro, mas mais ou menos isso aí. Sabe, irmãos, mas Jesus dá uma água viva para nós, que nela tem tudo que nós precisamos, da sua graça, do seu favor. E é isso que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio dizer, olha, vocês vão andar por aí e vocês vão fazer grandes milagres. A missão dos 70, aí a pergunta é, o que Jesus quer de mim? Que alegria é a que o Senhor quer que eu tenha? Porque a palavra diz que na missão dos 70, ele viu os 70, e aí no retorno eles disseram, Senhor, olha, em teu nome curamos, em teu nome, e começou a falar, ele disse, alegrai-vos não com isso, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse era o objetivo principal, o propósito onde Jesus queria que eles entendessem, onde ele queria que eles chegassem. E Pedro e João tinham essa convicção neles, porque quando nós temos convicção dos céus, nada será impossível. Com a autoridade, aqueles dois homens, Pedro e João, fizeram aquele coxo saltar e ficar em pé. E lá na frente, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 11, eles foram interrogados muitas coisas, e lá na frente, pegando-se o coxo a Pedro e João, acredito que eles estavam ali os dois, o coxo estava indo naquele euforia, só sabe, né, que recebeu uma graça, aquele que tem um problema, uma situação, seja financeira. Tem gente que quando sai de uma situação financeira, que está agarrada no pé dele ali, que ele é liberto, acaba de estou livre, né? Vou comemorar, vou comer pizza, né? Não é, moças. Teve umas coisas que aconteceu comigo e Karine, que a gente diz, hoje é pizza, viu? São momentos que acontecem, irmão, cada um. E eu acredito que naquele momento ele saltou aos pés de Pedro e João e abraçou os pés dele. E João, Pedro falou para aquele homem. Todo o povo correu atônito para junto deles, um alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo, viu isto? Ele respondeu ao povo, homens de Israel, o que vos maravilhais deste homem? E por que olhais seriamente para nós? Eles não queriam glória para eles. Como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos este homem andar. Não é a minha santidade, não é, sabe, a vida com Deus. É acreditar em Jesus Cristo. E era isso que ele estava dizendo, não foi por nosso poder, não, foi Jesus Cristo que fez isso. E é Jesus Cristo que vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Paulo, ele chega em Filipenses capítulo 4. Paulo chega a uma conclusão em uma situação que ele vivia da sua vida. Depois que ele renunciou ao mundo. E Paulo, ele simplesmente fala algo aqui em Filipenses 4,13. E ele diz, olha, eu estou resistindo tudo isso. Amém? Porque muitas coisas que acontecem nesse mundo, irmãos, só através do poder de Deus em nós para resistir coisas más. E ele disse, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com força, com a força que Cristo me dá, nessa versão.
Em outras versões, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que você está sendo capaz de suportar tamanhas adversidades? Tantas coisas acontecendo. Aí você diz, eu posso todas as coisas na força que o Senhor me dá, naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. Você tem uma autoridade dentro de você, você tem uma unção dentro de você. No livro de Atos, capítulo 4, Atos 4, eles estavam irritados pelos milagres que aconteciam. E no versículo 2, muito irritados, porque ensinavam ao povo e anunciavam por Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 4. Então, entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. Amém? E o número de homens era de quase 5.000. Eu fico imaginando o tamanho poder naquele tempo. Multidões ali. 1.000 pessoas, uma multidão, 5.000 pessoas. Multidões ali ao redor, vendo os milagres acontecendo. Poder de Deus. Deus agindo no meio do povo, no meio do caos. E no versículo 7, e pondo-se no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar autoridade. Amém? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, governantes do povo e anciãos de Israel, se hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles vendo, porque vai ser notório isso nas nossas vidas também, a ousadia de Pedro e João. Amém? Ousadia. A intrepidez está dizendo que o que eles estavam falando. E aí algo interessante que eu vi. E percebendo. Eles vendo eles, e percebendo. Sabe o que é percebendo? Pensando. Porque eles não estavam vendo Jesus ali. Perto deles, amém? Mas Jesus estava neles. Porque como Jesus falava, a voz deles denunciava que eles estavam com Cristo. Foi igual, irmãos, quando os discípulos deixaram Jesus no Getsemane, né? Foi perseguido, os soldados pegaram Jesus, e Jesus falou para Pedro, dizendo para ele, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Pedro correu, e lá na frente, naquele lugar, Pedro ficava de longe, e aí muitos olhavam para Pedro, você esteve com ele? Não, não estive, a tua voz te denuncia. Sabe, irmãos, quem anda com Jesus, o diabo reconhece. Sabe, o mundo sabe. E é interessante aqui que ele disse assim, e percebendo que eles eram homens iletrados, e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Ele havia estado com Jesus. Sabe, quando você entra no seu quarto para oração, quando você medita a palavra, quando você vem à igreja, o diabo, o mundo reconhece, ele esteve com Jesus. Porque os cristãos são reconhecidos, irmãos. Amém? Existe uma essência dentro de nós, existe um poder delegado dentro de nós. E é isso que o Senhor está falando esses dias. O Senhor diz em sua palavra em Mateus 28:16,
Eis que foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E no livro de Lucas 10, 19, ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Será que eu tenho entendido sobre isso, irmãos? O Senhor se responsabiliza pelos seus filhos? Amém? Mas quem tem autoridade? Quem é esses que, sabe, faz a diferença? E aí no livro de 3 João 1,4, Terceira João, perto de Apocalipse. A palavra diz que para nós exercermos a autoridade, nós temos que andar na linha com o Senhor. Não vamos receber autoridade de todo jeito. Não inventando conversa para sair de problemas. Sendo íntegros, honestos em nossas vidas. É andar com Jesus. Uma pessoa olha para outra e diz assim, poxa, olha como essa pessoa anda. Você chega em um lugar e a pessoa olha para você e diz, não, pode levar o que você quiser aqui. Não é isso? Porque eu sei. Então eu esqueci. Poxa, não se preocupasse não. A autoridade, irmãos, tem quem anda com Jesus. Vai andar com Jesus, amém? Aqueles que reconhecem que Jesus é autor e consumador da sua fé, ele anda em novidade de vida. Ele é nova criatura, amém, irmãos? Ele não mente para sair de problema, ele fala a verdade. Mesmo que doa, tem que falar a verdade, diz a palavra aqui. 3 João 1, capítulo 1, versículo 1. Ó ancião, amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar em boa saúde e que também a tua alma prospere. Porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram a testificaram da verdade que há em ti. Amém? E como tu andas na verdade. Glória a Deus. Aí, versículo 4, não tenho maior alegria do que de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eles não se desviam por coisa alguma. Por menor que elas sejam, eles não se desviam. Amém? Então, quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele anda comigo, eu acredito que ele está comigo em todo lugar. Amém? Seja no quarto, no lugar secreto, seja em qualquer um outro lugar que ninguém está me vendo, os olhos do Senhor estão me vendo. Eles estão me assistindo. O que adianta escondermos dos homens e não escondermos de Deus? O que adianta? E aí, em Atos 19, versículo 1, diz assim, e aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, encontrando alguns discípulos, perguntou, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, infelizmente, muitos andam assim, dizendo, nós sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Existem pessoas dessa forma, mesmo andando, dizendo, eu estou com ele e não conhece ele. Não tem relacionamento com ele. Amém? E por isso não tem autoridade. Eu quero buscar, irmãos, autoridade que me ajude em momentos de necessidade. Amém? A ousadia do Espírito tem fluir dentro de mim. Amém, irmãos? Olha só essa palavra aqui em Êxodo, eu gosto muito dessa palavra. Que fala sobre a presença de Deus. Que nós precisamos, é o Espírito Santo de Deus em nós. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Amém? E nós reconhecemos quando o Espírito Santo de Deus está ativo em nossas vidas. Moisés sabia de onde vinha o seu socorro. Versículo 16. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor? Como? Se o Senhor não for conosco?
Quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? Pessoas estão nos assistindo, estão nos vendo, e vão olhar para nós e vão dizer: pode receber alguma coisa dele? Teve pessoas que eu não quero assim, bater no meu peito, não, porque a palavra diz: quem estiver de pé, cuidado para que não caia. Mas já chegou pessoas até a mim e dizem: olha, eu soube que você ora tal, e eu conheço a sua vida, conheço a sua família, sei a sua história, eu queria que você fosse na casa para orar para minha filha e tal. Isso é motivo de alegria, irmãos. Saber que o meu nome está bem no meio da sociedade. E é isso que Deus quer. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, não adianta eu dizer eu estou crescendo em Deus, se não estou crescendo no meio dos homens. Amém? Então, o poder delegado, o poder de Jesus vem para aqueles que andam em retidão com a sua palavra. Davi, por sua vez, era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus já assistia Davi naquele lugar. Ele sabia que Davi não era um zurento, não era soberbo, não era avarento, não era idólatra, não era orgulhoso. Era um homem segundo o coração de Deus. E quando Davi errava, ele dizia: Senhor, põe em mim teu Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós temos que viver esse evangelho em nossas vidas. Amém? E Davi, ele não foi covarde diante do gigante, ele desafiou o gigante com autoridade. Ele sabia o poder delegado que estava sobre a vida dele. Ele sabia que tinha retidão com o Senhor. Quando o gigante se apresentou lá no meio do arraial dos filisteus, no vale, do outro lado de Israel, ele bradava, o gigante bradava: e se eu tenho vida com Deus, eu não posso temer os gigantes. Os gigantes vão se levantar. Mas eu tenho uma autoridade em mim que foi dada por Cristo Jesus para desfazer todo o emaranhado do inferno. E você não pode retroceder, você tem que cuidar da sua vida. É por isso que o Senhor fala: olha, se você tiver alguma coisa contra teu adversário ou contra teu irmão, vá primeiro. Deus não quer saber que você vai até ele. Não, Deus, eu estou aqui. E o coração duro de pedra. O poder delegado é liberado na vida, e a ousadia é liberado na vida daqueles que, sabe o quê? Que não fazem a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Daqueles que ele diz: ó, vá reconciliar, venha. Aí, ofereça a tua oferta. Eu vou receber a sua oferta. Agora, se você não tem vida, irmão, com Deus, vai ser difícil. Caim pecou. E o Senhor percebeu, porque descaiu o teu semblante. E ele disse: se fizeres o bem, te será aceito. Todavia, se fizeres mal, o pecado já está à porta. Não adianta, irmãos. E nós vamos ver coisas que nós: Pai, em nome de Jesus, tira, afasta. Sabe, irmãos, teve pessoas esses dias que falaram para mim que estavam sem força até para orar. Eu digo: ore assim mesmo. Porque não é fácil, irmãos. Nós temos que ter vida com Deus. Amém? Nós temos que ter vida com Deus. E olha isso aqui, irmão, é interessante. Está cedo ainda, né? Nem meia-noite ainda. Tem algo aqui que é interessante. Eu quero que vocês vão aí para o livro de Isaías 37. 36, Isaías 36. Dê um glória a Deus, se você me ama. Amém, glória a Deus. Só um minutinho aqui, para mim só organizar aqui. Glória a Deus. Capítulo 37 de Isaías. Isaías 37, que fala sobre o rei Ezequias.
no versículo capítulo 36. Então aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. Tomou todas as cidades. Tomou todo lugar. Quem olhasse dizia, está tudo trevas. Estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se vocês estão percebendo o cenário. Quem tem visão, quem tem comunhão com o Espírito, vai ter revelação. E você vai ver as coisas acontecendo. Aí você vai ver também um mundo em caos. E aqui você vai se refugiar. Porque nós, que somos espirituais, a palavra diz que discernimos todas as coisas. E vemos falhas nos nossos lares. Vemos muitos andando em caminhos que a gente vê que não é bom. Isso dói, por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Nós andamos na luz. Amém? Nós não somos das trevas, nós somos do dia. Amém, irmãos? E é interessante que aqui aconteceu naqueles dias. O rei Ezequias foi surpreendido. Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. E o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Ele se posicionou próximo ao aqueduto do reservatório superior na estrada do campo do lavandeiro. Então saíram até Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual administrava a casa de Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse-lhes, dizei vós agora a Ezequias, desta forma, diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança esta na qual te firmas? Então ele fez uma pergunta a ele aqui. Que confiança é essa? Sabe, irmãos, vai ter um tempo agora. Já está acontecendo, é terror por todos os lados. Logo, logo, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas nós temos que ter vida com Deus. Nós temos que estar seguros. Para que o mundo olhe para nós e diga, que confiança é essa que eles têm? Amém. O que está acontecendo dentro deles? Irmãos, a palavra fala que o Espírito do Senhor, ele vai revelar coisas do Espírito de Deus aos filhos de Deus. Vai vir coisas dos céus para revelar filhos de Deus nesses dias. E o mundo vai olhar e vai dizer, por que eles estão de pé? Quem está sustentando eles? Davi pequenininho, um gigante, né? Com espada, com escudo, escudeiro na frente, que eu acho que era o dobro de Davi também, já o escudeiro deve ter sido grande também, não ia botar um pichote perto de um cara daquele tamanho. Não, ele reconhecia, ele sabia da força que ele tinha. Mas Davi disse, tu vens a mim com varapaus, com isso, com arcos, com flechas, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o qual você tem afrontado. Essa é a palavra que tem saído de dentro de nós. E aí, diante dessa palavra, ele disse, diz o grande rei, ó rei da Síria, que confiança é esta na qual tu firmas? Eu digo, fala tu, porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem tu confias? Visto que te rebelas contra mim. Que ele sabia que, de alguma forma, o rei Ezequias, ele reconhecia o poder de Senaqueribe. Mas ele simplesmente reconhecia aquilo ali. Mas dentro dele tinha algo que impulsionava ele a olhar com segurança. O inimigo, ele teme isso, irmãos. Quando nós olhamos com segurança. Quando nós confiamos em Deus. E aqui no capítulo 37, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido,
rasgou as roupas. Amém? Cobriu-se de pano de saco em sinal de tristeza e sofrimento, e foi ao templo do Senhor. Está nos ensinando aqui como o cristão tem que se comportar no meio das adversidades. O rei Ezequias não aprontou o exército, não preparou arcos, espadas, ele não foi com força humana, ele se humilhou na presença de Deus e passou a buscar o seu Deus. E aí a palavra diz no versículo 2, também mandou Eliaquim, o primeiro-ministro, Sebinar, seu secretário, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos também de pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. Eu quero respostas. E a resposta que eu preciso não está aqui. Não está no meu pensamento, não está em quem chega me aconselhando. Eu vou buscar a fonte. Eu vou buscar aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Isso é reconhecer o poder delegado. Eu sozinho não sou nada, mas com ele eu sou grande. E ele foi até ele, mandou ir até aquele lugar. Se vista primeiro de saco, se apronte, se humilhe, vá até Isaías o profeta. Era notório, ele tinha consciência do que estava acontecendo, ele sabia de tudo aquilo. Ele não ignorou a força do inimigo. Não podemos ignorar. Eles estão fazendo os efeitos dele, está tendo uma reação aí. Sabe, irmãos, eu vi uma ministração interessante esses dias. Que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E interessante que tem um versículo aqui, vocês vão ver. Que Deus sabia. E Ele jurou, Ele destruiu muitos lugares de Judá. E Deus sabia. E Deus vai dizer que eu sabia disso que estava destruindo. É como hoje. O diabo está aprontando, fazendo e acontecendo. E Deus diz, eu estou sabendo o que você está fazendo. Porque todo poder pertence a Deus. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele não ignorou a força do inimigo, mas foi até a fonte de onde viria o seu poder, o poder que ele precisava. No versículo 3, com esta mensagem, assim diz Ezequias, olha só, os homens foram até o rei, não, até o profeta, amém? Isaías o profeta, o rei Ezequias enviou seus sacerdotes, aquele povo lá, para ir até ele, se vestir de pano de saco. E aí, eles falam com Isaías, assim diz Ezequias, estamos vivendo um período de muito sofrimento, de castigo e de vergonha. Isso está complicado. É como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem forças para fazer a criança crescer. Estamos sem força. Foi como o rei Josafá falou. Mas quem sabe o Senhor, o seu Deus, tem ouvido as terríveis ofensas, isso eles falam para Isaías, e Deus ouvindo, que o comandante do rei da Síria falou, zombando do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas ofensas que ouviu. Por favor, Isaías, ore pelos remanescentes que sobreviveram em Jerusalém. No versículo 5. Os mensageiros do rei Ezequias foram levar a mensagem ao profeta Isaías. O profeta disse a eles, olha o que ele falou, profeta, levem ao rei Ezequias esta mensagem. A mensagem do Senhor, não tenha medo. Você ouviu essa palavra esses dias? Quem já ouviu uma palavra aí, não tenha medo? Eu já ouvi, não tenha medo. Não tenha medo desse recado do rei da Assíria, nem das ofensas que os seus servos do rei da Síria falam contra mim. Eu vou dar a ele um espírito de medo. Ele vai receber notícias ruins da Assíria e voltará às pressas para a sua terra. Lá mesmo, eu farei com que ele seja morto à espada. Deus está dizendo, vou pegar ele vai sair lá, vai para as suas terras e vai morrer lá. E aconteceu.
Mas olha antes o que o Senhor, olha só essa palavra agora. Aí mandou dizer a Ezequias, os mensageiros de Ezequias, rei de Judá: não seja tolo, a ponto de acreditar que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os outros reis da Síria fizeram por onde passaram. Isso aqui foi quem que disse? E voltar ao versículo 9, mas aí. Digam a Ezequias, foi o rei falando, foi o rei Ezequias, Senaqueribe falando, mandando uma mensagem novamente, foi o que eu pulei no versículo 9, mandando dizer ao rei Ezequias, rei de Judá, ao que ele fala, mais uma ofensa: não seja tolo, a ponto de acreditar no Deus, que o Deus no qual você confia, o engane quando diz: Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem, isso é um recado para entristecer mais o coração de Ezequias, o que os outros reis da Síria fizeram, por onde passaram. Eles destruíram tudo, completamente, os seus inimigos. Por acaso você pensa que poderá escapar? Assim que Ezequias acabou de ler essa carta dos mensageiros, subiu até o templo do Senhor e a colocou aberta diante do Senhor e orou dizendo: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins, o Senhor somente é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Ouça, ó Senhor, a minha oração. Olhe para nós, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça todas as palavras que Senaqueribe escreveu, as ofensas que ele enviou ao Deus vivo. Agora o Senhor, nosso Deus, salve-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que somente o Senhor é Deus. Aí no versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou este recado ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração sobre Senaqueribe, o rei da Síria. Isto é o que o Senhor diz contra ele: a virgem, a filha de Sião, desprezada, zomba e balança a cabeça, fazendo pouco por causa de você. Você sabe a quem ofendeu, contra quem blasfemou? É que quando alguém se levanta contra nós, é isso que acontece. Você sabe a quem ofendeu e contra quem se blasfemou? Sabe contra quem você levantou a voz, cheio de orgulho? Atrevimento contra o Santo de Israel. Você mandou mensageiros para insultar o Senhor. Você se gaba dizendo: com a multidão dos meus carros subi os mais elevados cumes, os lugares mais inacessíveis do Líbano. Derrubei os cedros mais altos, os ciprestes mais belos do Líbano. Conquistei as montanhas mais altas e pomares mais férteis. Deus dizendo que ele estava falando isso. Você gaba dos poços que cavou nas terras conquistadas e fica cheio de si. Versículo 26. Será que você não sabe que eu há muito tempo já havia planejado tudo isso? Olha isso, irmãos. Ele falou que tudo que estava acontecendo, que ele destruiu vários lugares, e estava agora afrontando o rei Ezequias. E o Senhor, ele vai falar para eles, para aquele, mandando um recado: será que você não sabe que eu há muito tempo já havia planejado tudo isso? Existem coisas que Deus sabe, tem coisas que Deus permite. Você destruiu todas essas fortalezas e as transformou em montanhas de pedra, porque eu quis, fiz tudo isso acontecer. É por causa desse furor contra mim, e porque a sua arrogância chegou até os meus ouvidos. Tem arrogância saindo da terra aos ouvidos do Senhor, que eu vou prender um gancho no seu nariz e vou colocar um freio em sua boca e levá-lo de volta para a sua terra pelo mesmo caminho. A você, Ezequias, com o rei, darei este sinal. Esta vai ser a prova que fui eu quem livrou Jerusalém dos assírios. Ainda este ano
ele partirá de Judá. Vocês terão de comer o que nascer por si mesmo no ano que vem. E ele começa a falar. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Os seus exércitos não entrarão nesta cidade, e os seus soldados não atirarão uma única flecha. Não marcharão em torno de carregando seus escudos, nem construirão rampas. Nada disso. Versículo 37, 36. Naquela noite. Versículo 34, para continuar. Ele voltará para a sua terra pelo mesmo caminho por onde ele veio. Entrará nessa cidade. Eu, versículo 35, mesmo defendereis esta cidade pela minha honra e por amor do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu em direção ao acampamento do exército dos assírios e matou 185.000 soldados. Quando o resto dos exércitos se levantou na manhã seguinte, havia cadáveres por todos os lados. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, saiu de Judá e voltou para sua própria terra, na cidade de Nínive, capital da Síria. E lá ficou. E disse que depois, certo dia depois, que Deus tinha falado lá na frente, disse que um dos filhos, aqui, certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu Deus, 2 de seus filhos, Adrameleque e Sarezer, os assassinos com suas espadas, e fugiram para a terra de Arate, do outro filho. Aí, o que eu posso dizer aqui? Deixa eu ver aqui. Vou até adiantar um pouco, senão. Vou finalizar aqui. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, saiu de Judá e voltou para a sua própria terra, na cidade de Nínive, capital da Síria. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, um deus dele, seu Deus, 2 de seus filhos, Adrameleque e Sarezer, os assassinaram com suas espadas e fugiram para a terra de Ararat. Irmãos, foi um texto comprido, mas eu quero dizer algo para vocês aqui. É que quando o Senhor está, irmãos, conosco, irmãos, não tem inimigo que se levante que ele não seja destruído. Não é contra nós, nunca foi sobre nós, não, irmãos. Jesus disse: sereis perseguidos por causa do meu nome. Qualquer um que se levanta contra os filhos de Deus, é contra Deus que está se levantando. Se vocês têm vida com Deus, vocês têm a autoridade dele dentro de vocês. Amém? Vocês têm ousadia dentro de vocês. Por mais que, sabe, as coisas se demonstrem difíceis, impossíveis, eu quero dizer para você, olhe para dentro de você. Olhe para a força que Deus te dá. Olha a capacidade, irmãos. Nós somos diferentes. Amém? Por isso eu falei até com o Islane hoje, para nós organizarmos uma vigília, a gente tem que estar mais junto. Temos que orar mais, amém? Vamos estar orando agora também pela vida de Gilberto e da sua esposa, estarão viajando pela manhã, declarando que são abençoados, amém? São curados. Nós temos que estar protegidos. Nós temos que proteger a nossa mente, o nosso coração. Nós temos que andar com Deus. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus.